Bom, sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula do módulo 5 do método de imersão previdenciária. Agora nós vamos falar do agrupamento de contribuições previdenciárias. O agrupamento de contribuições previdenciárias é uma das ferramentas, né, que está prevista lá no artigo 29, né, que foi alterado pela emenda 103, está lá no artigo 19E do decreto 10.410, que foi introduzido, né, conferido pelo decreto 10.410, no decreto 30.48 de 99, e tudo isso, né, também está previsto no artigo 124 da Instrução Normativa 128 de 2022. Lembrando que, para um ato administrativo, a nossa base fundamental é a instrução normativa, e aí, caso a gente precise discutir algo, aí sim nós podemos invocar vários precedentes nesse sentido que já existem, mas, a princípio, né, bem, vamos dizer assim, consolidados já no judiciário, a respeito dos intervalos que se aplica tal alíquota, não se aplica, se é possível, né, complementar a contribuição antes da reforma da Previdência, é possível agrupar a contribuição antes da reforma da Previdência, se essas ferramentas utilizadas podem servir como base para preenchimento de requisitos de aposentadoria por tempo. Então, isso tudo já está hoje, assim, sedimentado dentro do judiciário. Tá? No início, gerou muita discussão, a doutrina veio forte para cima, né, já prevendo que poderia ser um problema já na via administrativa, mas se tu leres o artigo 124 da IN 128 de 2022, vai ver que o texto copiou e colou ali do texto legal, né, da nossa norma infraconstitucional. Então, nesse ponto aqui, nós estamos falando agora do agrupamento de contribuições previdenciárias, inciso 3º, né, do nosso artigo 124 da Instrução Normativa 128 de 2022. Então, aqui nós temos que o agrupamento do salário de contribuição é uma alternativa que está prevista no artigo 124, inciso 3º da IN 128 de 2022, a solução para resolver uma contribuição com valor inferior ao mínimo é o agrupamento das contribuições, desde que no mesmo ano civil, como nós lemos lá na letra seca da lei. Essa alternativa consiste no agrupamento de salários de contribuição inferiores ao mínimo em diferentes meses, até que alcancem o limite mínimo de forma que o resultado não ultrapasse o valor mínimo do salário de contribuição. Ou seja, o que se faz aqui nessa situação? Nós temos, então, a possibilidade de um prestador de serviço que presta serviço para 10 pessoas jurídicas diferentes dentro da mesma competência. Naquele mês, eu sou pintor, tenho uma empresa que pinta residências, e aí eu prestei serviço para 10 empresas. Só que todos os valores somados não atingiram, todos os valores somados não atingiram o valor do salário mínimo. Mas eu tive lá uma outra competência dentro daquele mesmo ano civil que até ultrapassou o valor do salário mínimo. Ou seja, ou eu posso utilizar o valor que excedeu, ou eu posso, de uma certa forma, agrupar essas contribuições, para que eu fique, então, com contribuições mínimas necessárias para preenchimento de algum requisito, tá? Velho exemplo, 2 contribuições de 500, salário mínimo é 1.000, eu agrupo as duas, fico com uma contribuição de 1.000, tá? Então, não tem erro. Imagine, por exemplo, que o contribuinte tenha realizado 2 contribuições sobre o valor de R$ 800 no ano 2024. Ambas as contribuições são inferiores ao mínimo. Salário mínimo 2024 é 1.412. Assim, o contribuinte pode agrupá-las de modo a contar pelo menos um mês de contribuição, cujo salário de contribuição será de R$ 1.600. Essa alternativa deve ser utilizada somente em último caso, e desde que o contribuinte realmente não precise de ambas as contribuições para a obtenção do seu benefício previdenciário. Afinal, ele estará abrindo mão de pelo menos um salário de contribuição. Puxa, estou me enquadrando numa regra de transição do pedágio de 100%. Pedágio de 100% é o quê? É o tempo restante superior a 2 anos para preencher os 35 anos homem ou 30 mulher em 13 de novembro de 2019, mais o tempo adicional de 100% do tempo restante. Então, se faltava 3 anos e eu tinha 32 anos, precisava de 35, o tempo restante era 3 anos, o tempo adicional é mais 3 anos, ou seja, um pedágio total de 6 anos. Cara, eu vou ter que utilizar todo o tempo necessário que eu preciso, que eu vou precisar de 38 anos de contribuição, mais 60 anos de idade, mais 180 meses de carência.
e eu tenho os exatos 38 anos. Eu não posso incorrer no erro de pensar em agrupar contribuições menores, porque essas contribuições menores agrupadas vão me tirar tempo de contribuição, que é um requisito indispensável para a concessão daquele benefício. Aí, neste caso, eu vou logo pensar no quê? Na complementação da contribuição. Posso até pensar no utilizar o valor excedente de outra contribuição, porque eu não estou investindo nada nem estou perdendo a contribuição. E eu posso utilizar vários valores de outras contribuições, de valores excedentes, para que aquela contribuição que não atingiu o mínimo possa atingir o mínimo. Vamos supor, o salário mínimo, então, é R$1.000. E eu tenho 3 contribuições lá dentro daquele ano civil. 2 de 1.300 e uma de R$400. Eu posso pegar R$300 de uma contribuição e botar naquela de 400, vai a 700. Depois eu posso pegar R$300 de outra contribuição do mesmo ano civil e também jogar para aquela contribuição que já estava em 700, que vai chegar a 1.000. Vou ficar com 3 contribuições de 1.000, 3 contribuições de salário mínimo, dando exemplo, que o salário mínimo fosse R$1.000, tá? Posso fazer isso. Posso utilizar valores parciais de contribuições que foram acima do mínimo para que eu possa atingir o valor mínimo naquela contribuição que eu quero utilizar. Posso fazer isso, tá? Bom, fazendo isso, não tem mais o que falar da contribuição previdenciária por agrupamento. Tenho que mostrar na prática como funciona. Bom, feito isso, a gente vai para onde? Para o nosso sistema Prévios. O nosso sistema Prévios que vai nos mostrar aonde está esse tal de agrupamento. Bom, iniciei meu cálculo lá. Vou pegar o mesmo sujeito fictício que nós criamos aqui, complemento de contribuição. Venho na mesma opção do meu planejamento previdenciário, cálculo de RMI, tempo de contribuição e planejamento futuro. Opção 2 do tipo de cálculo. Dados iniciais, mesmas coisas. Tá? Lembrando que aqui eu sempre tenho que botar que somam-se as atividades concomitantes com as atividades primárias com as secundárias, tá? Ou quantas concomitantes forem. Por quê? Isso é reflexo da Lei 13.846 de 2019, que é aquele velha revisão das atividades concomitantes. Então, aqui o Prévios já te dá essa opção de somar, não somar, agrupar todas as atividades secundárias, separar todas as atividades secundárias, a gente sempre deixa em somar, tá? Dados a mesma coisa, tempo de contribuição sujeito aqui, seu Lineu Silva, da Grande Família, trabalhou anos no mesmo lugar aqui como segurado empregado, foi promovido ao mercado de trabalho e agora estava contribuindo como contribuinte individual, porque estava exercendo uma atividade autônoma de trabalho. Bom, então ele tem os mesmos requisitos do anterior. Já tinha 34 anos, 11 meses e 13 dias até a emenda constitucional, então já posso dizer até que ele tinha direito adquirido, porém, isso aqui são contribuições simplificadas. Então, todo este período aqui, uma vez que eu marque ele como simplificado, e eu posso fazer isso aqui, ele passa, né, a me auto-sabotar no cálculo. Ou seja, eu fico só com 34 anos e 1 mês de contribuição. Ele acabou excluindo todo o resto que eu contribuí de 2019 para cá. Se fosse um período anterior a 2019, afetaria até o meu direito adquirido. Mas aqui no caso, isso é só para a gente ter uma base e mostrar para o cliente. Tiro do plano simplificado, porque o próprio sistema já reconhece. Bom, então, ao total, até hoje, ele teria, caso complemente ou agrupe essas contribuições, 39 anos, 6 meses e 18 dias. 39 anos para fins de coeficiente de cálculo de renda é quase 100%, é 98% da média, né? E aí eu venho aqui no meu salário de contribuição, e aí aqui eu tenho a relação de todos os meus salários de contribuição. Aqui, o próprio sistema já marca em vermelhinho as contribuições que estão erradas, com inconsistências, e aí ele diz aqui embaixo, salários de contribuição exibidos na cor vermelha são menores que um salário mínimo, ou seja, não tem erro. Os salários de contribuição exibidos na cor azul são maiores do que o teto da Previdência. Nesse caso aqui, não tem nenhum em cor azul, tá? Então, mas ele também marcaria os que são superiores ao teto. Aí eu venho aqui na minha relação, não vou complementar, né? Vou ver o que eu vou fazer, vou dar uma olhada no que é possível fazer, agrupar essas contribuições. Então, eu vou tirar aqui a opção de cálculo de complemento, venho aqui em agrupamento de contribuições. Aí eu tenho a opção de analisar quais contribuições podem ser agrupadas. E aqui o sistema já me mostra. Neste caso, nosso exemplo é os mesmos 53 salários anteriores,
que não atingiram o valor do salário mínimo. Não é nem questão de alíquota, é uma questão da base de cálculo não ser a base correta para aplicar a alíquota. Então, nesse caso, eu venho aqui em calcular o agrupamento das contribuições. Aqui ele já me diz, os meses que serão complementados não serão agrupados, portanto, ficam desativadas nesta tela. Se eu ativo na tela anterior a opção de complemento, o agrupamento está excluído. Eu não posso, né? A não ser que eu queira fazer de modo parcial, eu posso fazer isso. Por exemplo, aqui eu tenho, vamos pegar aqui 2024. Tenho só 5 meses de contribuição até agora, e as 5 estão incorretas. Mas eu não quero agrupar as 5, eu quero agrupar só 2. Aí eu venho aqui manualmente e digo quais que eu quero agrupar. Essa aqui eu não quero, então eu vou botar não considerar no cálculo de agrupamento. Mas aqui nesse caso, como é tudo salário mínimo, eu quero mais é agrupar tudo para ver o que vai dar. Mas eu posso excluir as que eu não quero agrupar. Se eu automaticamente tirar abril de 2024, o sistema vai calcular pela inteligência artificial maio, março, fevereiro e janeiro. Provavelmente ele vai fazer dessas 4 contribuições 2. Mas se eu desmarcar 3, ele vai utilizar só aquelas 2 que eu estou querendo para agrupar. Isso tudo sai no relatório, tá? Mas aqui, uma vez que eu marquei a opção do agrupamento, não preciso mexer em mais nada. Bom, Preves, quero ver um vídeo com informações sobre cálculo de agrupamentos. Aqui na própria ferramenta do cálculo, ele te diz um vídeo explicando o que seriam cada ferramenta que eu estou explicando para vocês. Venho aqui na minha opção de RMI, vou considerar salário mínimo daqui para frente, vai seguir pagando 20%, tudo dentro do meu planejamento previdenciário. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é como eu estava fazendo já antes, só que agora eu vim na aba de agrupamento de contribuições. Automaticamente a de complemento está fora do jogo. Venho aqui, gerar relatórios. Eu queria tanto abrir o portal do meu INSS para mostrar para vocês ali. Tentei agora de novo, não carregou. Ó, ele vai gerar, olha aqui, eu até nem anotei, né, mas ele deu uma renda maior do que a anterior, se eu não me engano. Depois até vou ver quanto era a renda pela opção de complemento de contribuição. Mas essa aqui, vou até anotar numa folhinha aqui, vamos ver. Agora, planejamento com agrupamento, RMI, 3.715 com 33. Eu acho que deu. Eu posso estar equivocando, mas parece que deu uma diferença na renda. Bom, vou optar a regra que eu me enquadro, que agora, dando a opção de agrupamento das contribuições, tem que pensar que aqui eu não estou investindo nada. No complemento, antes eu estava investindo R$9.000. Ou seja, isso tudo reflete diretamente no retorno financeiro. Quando eu estou agrupando, eu já estou usando contribuições que tem, não preciso investir nenhum pagamento a mais. Então, aqui agora, vou gerar o relatório. A mesma coisa acontece com o valor que excede. Ó, antes vinha aqui cálculo de complemento de contribuição. Agora vem cálculo de agrupamento de contribuição. O resto é tudo a mesma coisa, o cálculo do benefício. Ó, aqui, olha que interessante. O próprio sistema, deixa eu aumentar para vocês aqui. O próprio sistema aqui, ele me diz, para a competência de janeiro de 2020, ele utilizou R$41 do mês de dezembro de 2020 para que aquela contribuição atingisse o valor mínimo. Para a competência de fevereiro de 2020, ele roubou mais R$47 da contribuição de dezembro de 2020. Para a contribuição de março de 2020, ele roubou mais R$47 de dezembro de 2020, ou seja, a dezembro de 2020 sucumbiu, provavelmente, né? Porque foi utilizada para quase todas elas aqui, ó. Ou seja, o que ele fez aqui, o sistema pela inteligência artificial? Ele pegou uma das contribuições e fracionou para todas as demais. Todas as demais que receberam uma 41, 47, 47, R$47, foram recebendo pequenos fragmentos dessa contribuição de dezembro de 2020. Para quê? Para que elas fossem atingindo o valor de 1.045 daquele período ali. Tá? Isso aqui para o exercício de 2020. Depois, em 2021,
também começou a sacrificar as contribuições de dezembro de 2021. Então, ele sempre pegou a competência de janeiro de 2021, pegou R$ 102 emprestado da contribuição de dezembro de 2021 e jogou aqui. E aqui ele vai dizendo, utilizou agrupamento sempre. Porque ele pode, por vezes, utilizar o valor excedente também. Aí ele vai dizer se utilizou o valor excedente. Porque dentro dessa mesma ferramenta, tu pode utilizar tanto o valor excedente quanto o agrupamento. A inteligência artificial do Previs identifica que o agrupamento é mais vantajoso para o cliente. Então, não utiliza valor excedente. Cara, é uma barbada isso aqui. Então, olha só. Inicialmente, tu pensaria assim, não, ele deve somar duas, de duas em duas, ele vai ficar com metade das contribuições. Na verdade, no exercício 2020, ele sacrificou uma contribuição e ficou com 11. Provavelmente, no exercício 2021, ele sacrificou também a de dezembro de 2021, ficou com 11. Aí, aqui, como eu estou utilizando mais valores, quando chegou em outubro de 2021, ele utilizou R$ 80 da contribuição de dezembro de 2021 e utilizou R$ 22 da contribuição de novembro de 2021, tudo dentro do mesmo exercício. E foi gerando, contribuição por contribuição. Aqui, por vezes ele utilizou duas, eu queria ver se alguma ele chegou a fazer excedente, ou ele fez tudo agrupamento. Acho que fez tudo agrupamento. Bom, feito todo esse relatório, no final ele te dá um resumo ainda com quais contribuições tu ficou. Quais contribuições tu ficou? Fiquei de janeiro a novembro de 2020. Olha aqui a de dezembro de 2020. Sobrou só R$ 487 dela. Então, ela já não serve para mais nada. Então, ele utilizou 11 contribuições inteiras de 2020. Depois, 2021. 2021 aqui, ele ficou, então, vamos ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Novembro e dezembro de 2021 caíram fora. Ficou 10 contribuições de 2021 e 11 contribuições de 2020. Porque uma ficou com R$ 976, não serve para nada, e a outra ficou zero, porque ele esgotou toda a contribuição de dezembro de 2021. Tá, e por que ele não soma, então, dezembro de 2020 com novembro de 2021? Porque não é no mesmo ano civil. Então, não pode fazer essas somas de anos civis diferentes. Então, aqui foi o que, de fato, ficou lá no Caixa da Previdência, não serve para nada. Depois, janeiro de 2022, ele ficou com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, ele perdeu novembro e dezembro também. Minto, perdeu outubro também, perdeu 13 em 2022. Vai perdendo mais porque vai utilizando mais valor para complementar. Porque o valor inicial é 998, mas a diferença vai só aumentando conforme vai aumentando o salário. Do primeiro exercício 2020, ele perdeu uma. Do exercício 2021, perdeu duas. Do exercício 2022, perdeu três. E agora, provavelmente, do exercício 2023, vai ter perdido quatro. Vamos ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro... Aí, perdeu outubro, perdeu novembro, perdeu dezembro. Não, perdeu só três também, cara. Perdeu 3 em 2023. E em 2024, sacrificou duas para ficar com 3, de 1.412. Ou seja, tudo de acordo com o agrupamento previsto no artigo 19e do decreto. Então, neste caso, dentro do meu planejamento, isso aqui é a minha memória de cálculo do agrupamento. Mas se eu for aqui para o meu planejamento previdenciário, gerar o meu planejamento previdenciário, ele já vai me dar todas essas informações, inclusive vai aparecer na memória de cálculo. Vamos lá, botar cálculo sobre descarte, vamos gerar o relatório completo. Primeiro relatório que nós analisamos. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá para o relatório agora do tempo. Tempo de contribuição. Lembra que ele tinha 39 anos e alguma coisa? Ficou com 38 depois de descartar esses salários que não foram agrupados para nada, que foram, na verdade, só retirados deles fragmentos para complementar, para agrupar nas outras contribuições que tinham sido menores. Então, o total mês de contribuição ficou 38 anos, 7 meses e 18 dias. Aqui mora, agora o Previs mostra os períodos de qualidade segurado, para não ter erro. Aqui é um planejamento de competência sem salário,
Aqui, ó, segurado empregado, períodos anteriores a 94, né, eu não projetei, não faz diferença nenhuma, porque é antes do plano real, não tem revisão da vida toda nisso aqui, nem para ninguém agora, né? Então, cálculo da RMI, olha aqui, as contribuições que aparecerem, aqui está tudo certinho o salário de contribuição, está vendo aqui, está tudo corrigido, salário da época, corrigido para hoje, ok. Agora, quando chegar lá perto do período que nós agrupamos e o cliente não precisou investir R$1, vamos lá, direto para 2020. 2020. Ó, tá se aproximando. Ó, aqui começou a dar problema. Agora vamos ver. Ó, mais, aparece um maisinho do lado, porque foi agrupada essa contribuição. Então, todas essas que estão com sinal de mais, assim como tem aquelas que ficam com sinal do D, que é o descarte, todas essas foram alvo de agrupamento. Só que já vai especificado para a Previdência agrupar as mesmas contribuições que nós estamos querendo, tá? Aqui, ficamos com uma alíquota de 100% ainda, porque é um pedaço de 50%. A gente perdeu aqui, na verdade, foi no fator previdenciário, que a média era 4.446, vezes 0,83, ficou 3.715. Mas só para mostrar para vocês que aparece concretamente dentro do próprio planejamento previdenciário. E aqui o nosso cliente não investiu nada. Ele simplesmente agrupou as contribuições. O sistema identificou mais vantajoso isso. Mas para aí, quanto ficou de renda? 3.715. Vamos fazer o teste. Ele investindo R$9.000, para ver que às vezes um erro de percepção sobre as coisas pode gerar um problema. Com complemento de salário de contribuição mais alíquota. Então, agora nós vamos ver aqui quanto ficou essa renda aqui. Vamos fechar aqui, vamos voltar no nosso cálculo. Salário de contribuição, agrupamento não queremos mais, vamos voltar para complemento, queremos complemento, o mesmo complemento que a gente tinha feito antes, só que aqui agora é 20%, para ser o complemento de tudo, aqui para 20 também, ajustar, nenhum salário de contribuição abaixo do mínimo cadastrado no período decadente. Ah, peraí que eu botei errado aqui. Ah, aqui está para 11%, peraí. Ah, deu erro, vou ter que abrir de novo aqui, peraí. Deixa eu só abrir o prévios rapidinho de novo aqui, que ele já... E para 20%, ajustar. Ah, tá, porque já ficou agora para 20. De janeiro de 2020 até maio de 2024. Agora vai. Perfeito. Vamos lá para a opção de RMI, salário mínimo, até que atinja os requisitos. R$3.727,84. 3.727,84. É a renda um pouquinho maior complementando, mas em compensação, tem um investimento aqui oculto de R$9.000. Ou seja, sinceramente,
Se vocês vão fazer um planejamento previdenciário para o cliente de vocês, vocês vão fazer o cliente investir 9, quase 10 mil reais a mais para ganhar 10 reais a mais, 12 reais a mais por mês. Quanto tempo vai demorar para resgatar os 9 mil reais com 12 reais a mais por mês? Deixa eu ver o valor exato aqui dessa complementação. Era 9 mil e tanto. R$ 9.493,04. 9.493,04. Ou seja, em hipótese alguma, valeria a pena fazer complementação neste caso, em agrupamento, porque ficaria praticamente com a mesma RMI e ainda não precisaria desembolsar 9 mil reais. Ou seja, tem que ser analisado esse tipo de ferramenta, né? Então, por vezes, eu vejo isso, né, e vejo com frequência, nem se cogita agrupamento de contribuição e planejamento. Porque os caras passam reto ali a ferramenta do agrupamento. Quando, na verdade, o agrupamento pode ser uma salvação do cara economizar 9 mil reais. Bom, vai dar diferença no preenchimento dos requisitos? Ok, não vale a pena, de fato. Mas olha aqui nesse exemplo que eu trouxe, isso aqui é um exemplo bem dentro da realidade. Porque, com certeza, né, todas as vezes que vocês clicarem ali na aba de complemento ao agrupamento, vai aparecer 12, 15, 16 salários de contribuição que não atingiram o valor mínimo legal. E aí vocês vão ter que analisar isso. Vocês vão ter que botar esse cálculo, pelo menos, na ponta do lápis e ver, vale a pena complementar, vale a pena agrupar, vale a pena utilizar valor remanescente. Mas, Thiago, não evita utilizar ali o cálculo do valor remanescente, porque dentro do agrupamento, o próprio sistema Prévios identifica quando é melhor utilizar valor excedente ou quando é melhor agrupar. Eu fiz um cálculo esses dias ali que deu 80% de agrupamento, mas ficou ali umas 10 contribuições que foram fracionadas com valor excedente de outras contribuições. E aí tu vê a inteligência. Se nós fôssemos avaliar a possibilidade de agrupar aquelas contribuições, nós teríamos feito de uma maneira bem mais grotesca, sem pensar que a gente poderia sacrificar a última contribuição da competência, não estava com uma diferença tão grande, em detrimento das outras serem computadas, até para atingir um percentual maior de coeficiente. Porque se eu tinha 53 contribuições ali, acabei perdendo menos de 10, imagina se eu ficar só com 25. 25 a menos são 4% a menos no cálculo. E às vezes esses 4% é muito mais do que os 12 reais de diferença de eu ter complementado ali. Então, por isso que o próprio sistema já faz essa análise. Cara, e eu participei da videoaula que o rapaz estava ensinando como o sistema calculava, o próprio gestor lá do Prévios, tinha impressionante. A inteligência do sistema, assim, a inteligência artificial está aí, né? E está para facilitar a nossa vida. Então, nesse ponto, vocês veem que tem uma diferença muito grande com relação a isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte do agrupamento, ficou alguma questão, assim, solta, não entendi muito bem, como é que aquilo ali, como é que tu fracionou, aquilo ali usou R$ 41 para um, 47 para outro. Aquilo ali, na verdade, não precisei nem pensar, eu economizei meus neurônios. O próprio sistema pensou o que era melhor. Eu só precisei comparar os parâmetros, ver o que era melhor para o meu cliente, com base nos parâmetros que eu já tinha. Mas eu tenho que entender quando é necessário agrupamento e quando é necessário o descarte. Foi o que eu falei para vocês lá no início. A gente fala sempre em descarte, 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 e nunca fala na possibilidade do agrupamento dessas contribuições, que neste caso aqui, coincidentemente, eu não tinha feito esse teste antes, deu a caso ainda de praticamente ficar a mesma renda mensal inicial e economizando ainda 9 mil reais. Alguma dúvida, pessoal? Alguém queira fazer alguma perguntinha? Fernando, entendeu, Fernando? Tranquilo. Só não entendeu o planejamento dele até hoje, mas de resto ele está entendendo. Mariana, alguma dúvida? Júlia? Sem dúvidas. Sem dúvida, tranquilo? Que bom, que bom. Só que, claro, depois fazendo, né, sozinho, surgem umas dúvidas, mas aí a gente está aqui para se auxiliar, né? Não é simplesmente vou soltar aí
a informação para cima de vocês e se virem. Não, isso aqui a gente está para se ajudar. Se tiver que os primeiros 10 cálculos auxiliar vocês a fazer, a gente vai fazer juntos. Mas depois vocês vão fazer naturalmente, não tem erro, assim, é rápido de fazer. Não, e tranquilo de ver essa informação. E quando tu está apresentando essa projeção aqui que eu fiz para vocês, ainda que de uma maneira, né, não tão formal, né, que eu não estou falando com o cliente, mas sim com um colega, o cliente fica assim, oh, nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente, e quando ele vê assim, tu fala para ele, tia, tu vai economizar 9 mil reais aqui, é tudo que o cara quer ouvir. Tu vê, eu ia pagar, isso não ia servir para nada. Não, tu ia ganhar 12 reais a mais. Então, assim, é questão de, claro, o cliente vai optar sempre no final o que ele quer, mas tu vai dar os parâmetros para ele. Então, vale muito a pena fazer esse tipo de análise para o cliente. Pessoal, vou dando por encerrado, então, nosso encontro de hoje, tá? Na quinta-feira, voltamos a conversar. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Peraí. Na quinta-feira, dia 20, então nós temos cálculo das contribuições e atraso. Puxa, preparem o chimarrão. Cálculo das contribuições e atraso e desindexação das contribuições e atraso. O nome é feio, mas o cálculo não é difícil de fazer, tá? Mas também outra questão extremamente importante para planejamento. Nossa Senhora, não adianta eu fazer cálculo de contribuição e atraso se eu não sei fazer o cálculo da desindexação das contribuições e atraso, porque isso vai influenciar no resultado final do meu cálculo. Eu posso até fazer o cálculo correto do que o meu cliente vai ter que indenizar, mas o que isso vai refletir no meu cálculo de aposentadoria? O que vai refletir eu indenizar um período fora do prazo de prescrição quinquenal? Período que já prescreveu lá, de indenizar um período de 2005 a 2010. O que isso vai refletir na RMI? Eu tenho que saber fazer a desindexação desses salários que eu indenizei. Então, por conta disso, preparem, assim, faz até uma meditação na quinta-feira antes aí, porque é um pouquinho mais de informações do que foi hoje, mas vai ser, assim, muito importante para que vocês possam, né, aplicar isso na prática. E tem muita gente que procura para saber se é possível indenizar período, se vale a pena, se não vale, mas o cara não sabe nem se ele tem ainda chance de se aposentar, mas ele quer ver porque ele soube que teve um período que ele não contribuiu, ou ele, né, então ele quer saber se vale a pena fazer esse investimento, o que isso vai dar de retorno para ele. E aí sim entra a questão de indenização de contribuições em atraso não serem computadas para direito adquirido, pedágio de 50 e pedágio de 100. Para o resto, as regras de transição é computável, mas para essas não. Diferente dos complementos, agrupamentos e utilização de valor excedente, porque isso aí tudo não é considerado como contribuição em atraso, tá? Vou fazer uma fotinho nossa aí, então deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Olha o Fernando apavorado. Deixa eu abrir a câmera aqui. Olá, dona Júlia. E o Felipe, tá bem? Aí, pessoal, vamos lá então, encerrando nossa primeira aula da semana. Deu, pessoal, muito obrigado, viu? Bom descanso para vocês. Amanhã, vida que segue, vamos à luta. Tá? Um abração aí para todos. Boa noite. Boa noite.